Noite tensa, estádio em ebulição, narradores tentando explicar o inexplicável. Foi nesse cenário que a partida entre Vasco e Bahia ganhou contornos de escândalo, com torcedores revoltados nas arquibancadas e comentaristas atônitos na televisão. O que parecia ser apenas mais um duelo de Brasileirão transformou-se em munição para os que acreditam que o futebol brasileiro não é decidido apenas no campo. Expulsões seletivas, silêncio do VAR e decisões em tempo recorde criaram a sensação de que algo muito maior se desenrolava nos bastidores. As redes sociais ferveram. Programas esportivos abriram espaço em suas mesas redondas, e entre áudios vazados e rumores de WhatsApp, a conspiração ganhou forma. O episódio deixou claro que não se tratava apenas de um erro de arbitragem, mas de uma encenação cuidadosamente construída para enviar mensagens ocultas. E aqui revelamos o que muitos já suspeitam. O jogo foi decidido fora das 4 linhas. Primeira revelação. A expulsão de Jean Lucas, tratada pela mídia como o grande momento disciplinar da noite, pode ter sido apenas um sacrifício simbólico. Segundo comentaristas de rádio, o VAR precisava mostrar que estava atento após polêmicas recentes. E Jean virou o exemplo perfeito. Enquanto isso, a entrada de Rezende em Coutinho, violentíssima e flagrada por todas as câmeras, foi abafada como se não tivesse acontecido. Fontes próximas ao vestiário vascaíno afirmam que jogadores reclamaram no túnel, alegando ter ouvido uma ordem direta no ponto do árbitro para deixar seguir. Surgiu até comentário no Twitter de que a cena parecia ensaiada, punir um lado para justificar a omissão do outro. Coincidência ou parte de um roteiro maior? Segunda revelação. Áudios vazados indicam que a equipe do VAR revisou o lance em tempo recorde. A decisão contra Jean saiu quase instantânea, como se estivesse previamente desenhada. Em um programa de TV, foi dito que o quarto árbitro chegou a mencionar a falta de Rezende em Coutinho. Mas, misteriosamente, essa comunicação não gerou revisão. O contraste é perturbador. Um lance discutível, punido na hora. Outro escancarado, ignorado. Torcedores no YouTube ironizaram. Parece que o VAR já entrou no jogo com a decisão pronta. Esse silêncio seletivo alimenta a suspeita de que não se trata de erro humano, mas de silêncio programado. A velocidade de um lado e a lentidão inexistente do outro soam como 2 pesos e 2 medidas que não podem ser explicados apenas como falha de arbitragem. Terceira revelação. Há rumores de que Jean Lucas foi transformado em bode expiatório para compensar o erro no lance anterior com Coutinho. Em grupos de WhatsApp, circula a versão de que a direção do Bahia teria pressionado nos bastidores para que cartões pesados não fossem distribuídos cedo demais, a fim de evitar desfalques estratégicos. Supostamente, a instrução era clara: deixar correr no início. Porém, quando o clima ficou pesado e o erro de omissão se tornou evidente, precisavam de uma resposta rápida. Jean acabou punido exemplarmente, como se fosse uma espécie de moeda de troca para equilibrar a narrativa. Sites de futebol repercutiram a estranheza. Por que uma entrada duríssima não foi sequer revisada, enquanto uma disputa no meio-campo virou cartão vermelho instantâneo? A teoria do bode expiatório não é apenas exagero de torcedor, é um padrão repetido tantas vezes no futebol brasileiro que já virou piada amarga entre jornalistas. Mas, por trás da ironia, fica o recado perturbador. Até onde a arbitragem está disposta a manipular a narrativa para salvar a própria imagem? Quarta revelação. Fontes próximas relatam que dirigentes do Vasco não engoliram a narrativa e chegaram a ironizar a situação. Um cartão vermelho compensa o outro silêncio. A frase, repetida em corredores do estádio e depois citada em transmissões alternativas no YouTube, expõe um suposto equilíbrio distorcido da arbitragem.
Enquanto a imprensa repercutiu de forma massiva a expulsão de Jean Lucas, quase ninguém deu destaque à omissão sobre o lance de Coutinho. Esse contraste tão evidente levanta uma questão inevitável. Será que os árbitros estão aplicando a lei de forma justa ou apenas buscando equilibrar as aparências? Nos bastidores, comentaristas de rádio disseram que o episódio parecia um jogo de cena, no qual a expulsão serviu como cortina de fumaça para esconder a falha inicial. Se esse raciocínio for verdadeiro, a arbitragem estaria menos preocupada com a justiça esportiva e mais focada em preservar sua imagem pública. O detalhe que mais chama a atenção é como a narrativa foi cuidadosamente construída. A expulsão de Jean Lucas virou manchete em todos os portais esportivos. Mas o silêncio em relação ao lance de Coutinho foi tratado quase como um detalhe irrelevante. Essa diferença de peso midiático gerou indignação entre torcedores vascaínos que enxergam nisso um sinal de manipulação clara. Para eles, a imprensa, aliada ao discurso oficial da arbitragem, tenta impor uma versão que acalma ânimos sem tocar na ferida principal, a omissão inicial que mudou o rumo da partida. Além disso, circulam rumores de que a própria comissão de arbitragem teria orientado discretamente seus representantes a compensar erros em campo para evitar desgastes maiores. Essa prática, se confirmada, abre um precedente perigoso. Ao invés de corrigir a falha, cria-se uma encenação que mascara a verdade. Torcedores enxergam nesse padrão uma estratégia de sobrevivência do sistema, onde a credibilidade da arbitragem é preservada às custas da justiça esportiva. E é justamente essa contradição que alimenta as teorias mais sombrias sobre o que realmente acontece por trás das 4 linhas. Quinta revelação. Embora não haja provas concretas, muitos torcedores enxergam todo o episódio como uma peça de teatro ensaiada. Punir um jogador de forma exemplar para esconder um erro ainda maior virou, para boa parte da torcida, a marca registrada do jogo. Em programas de TV, comentaristas dividiram opiniões. Uns defenderam a severidade, outros denunciaram a incoerência. Mas na voz das arquibancadas, o sentimento era unânime: revolta. Nas redes sociais, frases como "isso não é futebol, é espetáculo controlado" viralizaram, mostrando que a paciência do torcedor está no limite. Embora não haja confirmação oficial de nada, a percepção coletiva é de que o futebol brasileiro pode estar refém de um espetáculo televisivo milionário, no qual a verdade em campo é sacrificada para manter uma narrativa conveniente. O escândalo da noite não foi a expulsão em si, mas a omissão gritante que a antecedeu. E a dúvida fica: estamos assistindo a um esporte justo ou a um roteiro manipulado? Torcedor, agora a palavra está com você. Você acredita que a expulsão de Jean Lucas foi realmente justa ou foi apenas um teatro para mascarar erros anteriores? Deixe seu comentário. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais gente discuta o que realmente está acontecendo nos bastidores do nosso futebol. Sua voz é essencial para expor esse jogo de sombras que insiste em manchar o espetáculo dentro de campo.